Você que foi aprovado em concurso público, sabe se o que você detém é uma expectativa de ser nomeado ou um direito de ser nomeado? Se essa resposta ela é importante para você, permaneça até o final desse vídeo e creio que eu irei conseguir sanar algumas de suas dúvidas. Mas antes de aprofundarmos nesse assunto, eu gostaria de te pedir, se possível, que você pudesse deixar uma curtida aqui no vídeo e compartilhasse o presente vídeo com alguém que possa se interessar pelo presente assunto. Assim, você ajuda essa pessoa a obter uma informação que talvez será muito valiosa para ela e, ao mesmo tempo, você me ajuda trazendo aí uma certa recompensa pelo meu trabalho. Tá certo? Então, desde já te agradeço e vamos avançar no presente tema. Basicamente, o que nós temos é que o concurso público ele é um meio utilizado pela administração pública para o provimento de seus cargos, garantindo-se aos candidatos uma certa igualdade, através do estabelecimento de critérios objetivos e prévios à realização das provas. Bom, hoje nós iremos tratar sobre a nomeação de candidatos e tratar mais especificamente sobre as hipóteses em que o candidato ele detém uma mera expectativa de ser nomeado ou ele detém um direito subjetivo à nomeação, ou seja, ele detém o direito de ser nomeado. E iniciamos tratando e já adiantando que a regra é que o candidato aprovado em concurso público ele detém o que é chamado de mera expectativa de direito. A sua nomeação é uma mera expectativa. Ele não detém o poder de obrigar a administração pública a nomeá-lo. Ele não tem o poder para ingressar perante o Poder Judiciário, requerendo e recebendo uma resposta favorável do Poder Judiciário no que se refere à sua nomeação. Ou seja, ele não pode requerer junto ao Poder Judiciário que obrigue a administração pública a nomeá-lo. Essa é a regra. Mas existem exceções. E as exceções elas são até mais comuns do que nós poderíamos imaginar. E hoje nós queremos tratar aqui sobre a exceção. A exceção que concede ao candidato, ao aprovado, um direito subjetivo à nomeação. E de uma maneira mais clara, seria se você se encontra em uma dessas hipóteses ou conhece alguém que se encontra em uma dessas hipóteses, ou você que está realizando concurso público e quer entender um pouco sobre o que significa, né, sobre esse direito subjetivo à nomeação, basicamente nós temos que, nesses casos em que o candidato, o aprovado, ele detém um direito subjetivo à nomeação, ele detém um direito de se exigir que a sua nomeação ocorra. E essa nomeação, ela deve ocorrer dentro do prazo de validade do concurso público. Como tratamos no outro vídeo, o prazo de vigência de um concurso público, né, ou de validade, ele é de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Então, dentro do período que a administração pública tem, ela deve nomear aquelas pessoas que detêm um direito subjetivo à nomeação. Quem são essas pessoas? Quais são essas hipóteses? É isso que iremos tratar ao longo desse vídeo. Basicamente, são 3 as hipóteses em que o candidato aprovado em concurso público ele tem o direito de, na justiça, requerer a sua nomeação. A primeira delas é quando o candidato ele é aprovado e ele se classifica dentro do número de vagas oferecida pela administração pública. O que isso quer dizer? Vou trazer um exemplo para que possamos entender um pouco melhor essa hipótese. Digamos que você fez um concurso para o cargo de engenheiro da Petrobras. Suponhamos que foram oferecidas 10 vagas para esse cargo, certo? E você foi aprovado aí na 10ª posição, você ficou classificado na 10ª posição. Dentro
do prazo estabelecido para a nomeação dos candidatos, a administração pública ela deve nomear você, que se classificou na 10ª posição, e as 9 primeiras pessoas. Portanto, esses 10 candidatos que se classificaram dentro das 10 vagas que eram inicialmente oferecidas pela administração pública, ou aqui no nosso exemplo, né, pela Petrobras, essa sociedade de economia mista, essas pessoas elas têm o direito de serem nomeadas. E o 11º? O 11º ele tem uma mera expectativa de direito, ele fica na regra. Portanto, ele não tem como exigir a sua nomeação. O que ele pode fazer é torcer para que ele seja nomeado. Agora, digamos que o 10º colocado, ele simplesmente desiste de ser nomeado. Ele não quer, talvez ele já tomou posse em outro concurso, e ele não quer mais. Ao ser chamado, ele simplesmente renuncia ao seu direito de ser nomeado. O que acontece com o 11º dessa lista? Ele agora passa a ter um direito subjetivo à nomeação. É como se ele passasse a ocupar a 10ª posição na classificação geral. E aí ele poderia sim exigir a sua nomeação. Tá certo? Essa é a primeira hipótese em que o candidato aprovado ele poderá requerer a sua nomeação. A outra hipótese que resulta em um direito subjetivo à nomeação é quando ocorre a preterição na ordem classificatória. O que significa isso? É quando a administração pública ela nomeia alguém para o preenchimento de uma das vagas sem a observância da ordem classificatória, da lista geral de classificação. Utilizando o nosso exemplo aí da Petrobras, vamos imaginar que a Petrobras precisava de 11 engenheiros. Ela nomeia os 10 primeiros aprovados e na hora de nomear o 11º, ela pula o 11º e nomeia o 12º. Veja que ela não observou a regra do concurso público e por isso ela terá que nomear o 11º. Então ela acabou nomeando o 12º, né, seja por algum erro, ou seja por qual motivo foi, ela nomeou o 12º, mas pulou o 11º. Ela deveria ter chamado o 11º e perguntado a ele se ele tinha algum interesse em preencher aquela vaga. Como ela assim não fez, esse 11º candidato poderá requerer a sua nomeação. Então ele tem um direito subjetivo à nomeação, porque eles pularam ele na hora de chamar os candidatos aprovados, certo? Nós temos uma súmula sobre esse assunto. O Superior Tribunal de Justiça já editou uma súmula sobre esse assunto. Quando temos uma súmula, isso é algo muito bom, porque significa que uma matéria ela já foi decidida um certo número de vezes, ao ponto do Poder Judiciário decidir que eles deveriam firmar o entendimento sobre aquele assunto. Então, o Superior Tribunal de Justiça ele firmou o seguinte entendimento sobre esse assunto. Eu vou ler aqui para vocês. Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. Então, dentro do prazo de validade do concurso público, eles têm que obedecer à ordem classificatória. A terceira hipótese que nós temos é a hipótese em que a administração pública ela contrata precariamente outros para exercer a mesma função daqueles que foram aprovados em concurso público. Basicamente, isso quer dizer que a administração pública, mesmo tendo pessoas aprovadas no concurso público, mesmo estando vigente o concurso público, ela contrata terceiros para exercer a mesma função ou o mesmo cargo que ela tinha, que ensejou na realização do concurso público. Eu vou trazer um exemplo para a melhor compreensão. Houve uma sociedade de economia mista, isso que é um caso que realmente aconteceu, que ela, fora aqui de Minas Gerais, salvo engano, foi na Paraíba. Ela realizou um concurso público para o provimento de cargos de advogado. E ocorre que mesmo tendo pessoas aprovadas, mesmo estando o concurso público no seu prazo de vigência, ela não chamou nenhum dos advogados, mas
para defender os seus interesses jurídicos, ela contratou um escritório de advocacia. Esses candidatos, esses aprovados, eles entraram na justiça e a justiça reconheceu que aí houve uma preterição na nomeação deles. Ou seja, eles deveriam ter sido nomeados e não ocorrer uma contratação de terceiros. E eles conseguiram uma resposta favorável do Poder Judiciário aí no que se refere ao que eles tinham pleiteados ali no processo. Então, essa é a terceira hipótese. Pessoal, para terminarmos, eu gostaria de falar duas coisas bem breves. A primeira delas é dizer a você que se você se encaixa em qualquer das hipóteses citadas nesse vídeo ou no vídeo anterior, não deixe de procurar um profissional da sua confiança e expor a ele o seu caso concreto e permitir com que ele diga a você, te dê uma resposta jurídica de uma forma mais específica, tá certo? Aqui nós fazemos um vídeo, é o geralzão, mas convém ao profissional da área ele te dar uma resposta jurídica, a opinião jurídica dele sobre o seu caso, de uma forma mais específica, mais detalhada, tá certo? E a segunda coisa é deixar meus agradecimentos. Obrigado a você que ficou até agora, obrigado a você que curtiu, que compartilhou o vídeo. Valeu, pessoal!